muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que nos acompanha aí em todo o estado do Maranhão. Daqui a pouco a gente vai girar com a Kate, com o Geisael e também com o John. Mas agora nós vamos direto a Brasília com Raniele Veloso, que tem informações, Raniele, a respeito do ex-presidente Lula, que é candidato, né, que participou aí de um jantar com empresários e conseguiu um vídeo com o ex-ministro. Não é isso? Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, vem aqui no Nordeste e diz que é perseguido pelo TSE. Conta esses detalhes pra gente. Raniele, muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. É a reta final das campanhas dos candidatos à presidência, né? Pelo menos eles querem, os dois fazem discurso de que querem decidir logo no primeiro turno. E ontem, né, uma pesquisa nacional do IPEC, antigo IBOP, mostrou que Lula avançou um ponto percentual com 48% e Bolsonaro permaneceu estável com 31%, portanto, uma pequena margem que levaria à vitória de Lula no primeiro turno, de acordo com a pesquisa. Lembrando que a pesquisa é cenário de momento, não é resultado das eleições. Portanto, ambos fazem estratégia. Lula continua mirando no voto útil, depois de campanha de artistas, nessa tentativa de virar o voto, atrair o voto, que seria para Ciro Gomes ou para Simone Tebet. Hoje ele tem esse jantar com empresários do grupo Esfera. Cerca de 100 nomes do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, que faz girar a economia, vão estar reunidos com o ex-presidente Lula. Ele que já fez um aceno à área econômica quando recebeu a adesão de Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, agora vai explicar aos empresários quais são suas propostas para a área econômica. Lula também conseguiu o apoio hoje do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que foi relator do caso Mensalão. Ele que julgou e condenou vários líderes de partido e também presidentes de partidos na época que eram favorecidos pelo governo em troca de apoio aqui no Congresso. Já tinha declarado voto a Fernando Haddad em 2018 e agora novamente declara voto a Lula, pedindo que a população resolva as eleições ainda no primeiro turno. Essa é a expectativa. O foco da campanha do ex-presidente também, que eu apurei, é focar naqueles que não têm obrigatoriedade do voto, nos jovens que têm 16 anos, porque são obrigatórios a partir dos 18 anos, e também nos idosos e naqueles mais pobres, que é a maior parte do eleitorado de Lula. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro vai ao Nordeste, temos imagens aí dele sendo recepcionado em Petrolina, estado de Pernambuco, estado de Lula. Nordeste, que é um estado que Lula tem uma vantagem, aliás, uma região que Lula tem uma vantagem em todos os estados, mas que Bolsonaro foi recebido sim pelos seus apoiadores. É uma quantidade menor do que na região Sudeste, que Bolsonaro ali, ele está praticamente empatado em alguns estados com Lula, mas ele inclusive sobe ali em cima de um touro, fala que Bolsonaro, que ele vai ser reeleito ainda no primeiro turno, e a população também completa o coro falando em primeiro turno. O presidente ele exaltou os números positivos da economia nesse momento, como o índice de deflação, crescimento do PIB, diminuição do desemprego e diminuição do preço dos combustíveis. Mas ele fez críticas, claro, a Lula. Ele quer trabalhar na rejeição de Lula para chegar ao segundo turno, chamando Lula de ladrão. Ontem à noite, em entrevista à Record, ele disse, em entrevista nacional, ele disse que é sim perseguido pelo Tribunal Superior Eleitoral pelas últimas decisões, tanto da ministra Carmen Lúcia, que negou um pedido de defesa de Bolsonaro para retirada de um vídeo em que Lula chama Bolsonaro de genocida, tanto pela proibição das lives no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente. Eduardo. Obrigado, Raniele, pelas informações. Uma ótima terça-feira para você. Bom trabalho aí na capital federal, em Brasília. Agora eu vou começar a girar aqui com a Kate, com o Geisael e também com o John Coutrin. Kate, eu começo com você, porque após denúncia aqui, inclusive no Jornal da Difusora, primeira edição, o governo do estado cancelou uma licitação. É isso, Kate? Boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Geisael, ao John e a você que acompanha a gente pela TV. Pois é, Eduardo, queria inclusive dar um boa tarde também especial ao nosso colega Leandro Miranda, que tem atuado também
de uma forma bastante significativa nesse trato, né, da informação. Aliás, já tem uma história e um legado também com relação ao jornalismo sério de apuração. Essa informação saiu com exclusividade, inclusive no blog dele e na TV nós demos também com exclusividade. O que é, gente? Não sei se vocês se recordam, na verdade a gente traz aqui diversas situações acerca de licitações, né, feitas aí, promovidas pelo governo do Maranhão. Só que essa, de forma específica, iria atender, né, a segurança pública, a polícia civil, em alguns cargos que seriam terceirizados. Nós tivemos ontem, né, nós buscamos ontem essa informação de que esse documento, né, já assinado, dá conta de uma suspensão. Portanto, a licitação que nós trouxemos aqui na semana passada, e aí o Tiago já pode colocar na tela, né, Tiago? Já pode colocar o documento na tela, assinado, inclusive, deixa eu falar aqui a assinatura do documento. Ontem, o adjunto de registro de preços do governo estadual, o Ítalo Brau, divulgou esse aviso aí de suspensão da licitação. E ele diz que é por motivos administrativos. O que se trata, né? Se trata, portanto, de uma licitação que seria para a contratação de terceirizados, né, para a Polícia Civil, nas funções de analista e técnico de tecnologia da informação. Os vencimentos, né, os salários, né, seriam aí entre R$ 1.300 e R$ 6.500 e contemplaria pelo menos 54 pessoas, né, num primeiro momento. Mas a licitação foi, portanto, suspensa com data de ontem, segunda-feira, foi o que informou aí o Ítalo, né? E claro que a gente traz aqui à tona a questão dos aprovados, né, em concursos das Forças de Segurança Pública, que estão aí aguardando há vários anos o chamamento, né? E não acontece isso. E do nada o governo do estado traz aí, portanto, uma licitação que, se não fosse uma investigação apurada, séria, de uma imprensa, né, que busca colocar, até para você que está em casa, o que vem acontecendo, talvez passaria, né? Não que não seja importante que se obtenha a contratação de terceirizados, não é isso. Mas no estado que se tem um concurso público, por que não chama os concursados, né? Por que não há uma chamada para os concursados? Esse é o principal questionamento e, como todos os questionamentos que têm sido feitos, né, por parte aqui, principalmente do sistema difusora, o governo do estado não responde. O fato é que essa licitação, de forma específica, foi suspensa e eu, inclusive, vou fazer menção aqui a uma frase que o próprio Leandro disse: nós somos heróis desse erário público, porque esse recurso, né, não vai ser retirado dos cofres do governo, uma vez que esse discurso de que não se tem dinheiro para absolutamente nada cai em terra, né? Quando você vê, por exemplo, uma licitação sendo feita para contratação de terceirizados, quando você tem um concurso que poderia chamar aí esses concursados. E para ficar assim, só no arremate total, o governo poderia fazer essa chamada, né, desses 54 aí novos, que poderiam ser novos servidores que poderiam compor aí esse quadro do governo do estado, mas pelo que se observa, isso deve ficar só mesmo para o ano que vem, para o próximo governador, né? A gente continua nessa área de segurança aqui no JD Primeira Edição, porque o delegado-geral e o secretário de Segurança Pública do Maranhão fugiram de dar explicações a respeito do caso João Bosco. Boa tarde, Geisel Marques. Boa tarde, colegas. Boa tarde, pessoal de casa. Vamos só relembrar aqui o pessoal mais uma vez. No dia 19 de agosto, o empresário e servidor da SEDUC, João Bosco Sobrinho, foi assassinado por Gilson Cutrim, depois de uma reunião onde estavam presentes, além dos dois, vítima e assassino, o vereador Beto Castro e o secretário de governo Daniel Itapari Brandão, que também é sobrinho do governador. Desde então, a polícia começou uma investigação omitindo do local do fato o sobrinho do governador e pôs o inquérito em sigilo, apesar de ter divulgado diversas informações a partir de um instante em que um consórcio de imprensa formado por jornalistas independentes começou a revelar fatos que os poderosos não gostariam que fossem revelados. Principalmente a presença do Daniel Itapari Brandão no local do crime, onde se discutiu o pagamento de uma propina referente a um pagamento oriundo da SEDUC, um pagamento feito de forma irregular
de um restos a pagar do ano de 2014, ainda antes do governo Dino. Revelamos também que a vítima, Bosco, era lotado na Secretaria de Educação, de onde partiu o pagamento que gerou o pedido de propina, desde o ano passado, ainda no governo Dino. Então, esse é só um lembretezinho para poder todo mundo relembrar a história. E nós temos aqui, diariamente, pedido à Secretaria de Comunicação que se manifeste a respeito da presença do secretário Daniel no local e a respeito da omissão do Sistema de Segurança Pública em dar explicações. Pois bem, dito isto, olha só, ontem aconteceu um evento da campanha do candidato e governador tampão Carlos Brandão. Esse evento que você está vendo na tela foi chamado de Plenária da Segurança. E lá estavam presentes diversos coronéis, delegados, e entre eles estava o secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, que aparece nessa foto aí, bem atrás do palco, no momento em que esse anjo salvador está de mãos levantadas. Ali está o coronel Leite, né, que é o secretário... Silvio Leite. Coronel Silvio Leite, isso. Que é o secretário de Segurança. E aí, o que nós aproveitamos esse evento, que, aliás, daqui a pouquinho eu quero fazer alguns questionamentos. O que é esse anjo aí? O que é esse anjo? Pois é, eu não sei. É o anjo salvador que está estendendo as mãos. Acho que é uma encenação, né? Uma peça. Qual o contexto desse anjo? O contexto. Qual o contexto desse anjo? Nesse momento eu não estava presente no local, né? Tá. Mas eu imagino que ele esteja levantando as mãos e dizendo Deus nos livre do que está para acontecer. Mas isso é um ato político, né? É um ato político e com a cúpula de segurança pública. Ok. E aí, o que nós aproveitamos? Nem bem, viu? Pois é, Kate. Então, aí é que vem os comentários depois que nós três podemos fazer. Então, eu aproveitei que estavam presentes o delegado geral, que é o chefe da Polícia Civil, e aproveitei que estava o chefe dele, o secretário de Segurança Pública, já que não nos respondem os questionamentos acerca do caso João Bosco, eu aproveitei para perguntar aos dois a respeito desse caso. Coloca na tela, por favor. Vamos falar bem aqui comigo rapidinho a respeito do caso João Bosco. O que o senhor tem a dizer? Por que a Secretaria de Segurança? Por que a delegacia? Por que o pessoal não fala mais a respeito do caso? O inquérito é sigiloso. Mas por que não fala sobre a presença do Daniel, hein, delegado? Por que o senhor não fala a respeito da presença do Daniel? Delegado Jair Paiva, por que o senhor não fala a respeito da presença do Daniel, delegado? Secretário, diz uma coisa aqui pra mim a respeito do caso João Bosco. Estou em outro evento, Geisael. Mas... Marca uma audiência que eu vou contigo falar. Não, eu vou lá. Você não eu vou lá. Não, basta você me marcar. Basta marcar. Marca coronel, comigo. A secretaria está calada em relação a um caso que envolve, coronel. Marca uma pauta. Marca uma pauta. Mas a gente já mandou e-mail e ninguém responde, não, pra mim não. Marca uma senhor pauta. Não, mas pro governo, o governo não responde, coronel. Marca uma pauta. Por que não falam a respeito do Daniel? Eu vou marcar com o senhor. O senhor fala comigo a respeito do assunto? Então, marca comigo. Então eu vou marcar com o senhor. Eu nunca recebi nada teu. Não, mas a Secretaria de Comunicação recebe. Não, você está falando... a gente mandar. Eu não sou secretário de Comunicação, sou secretário de Estado da Segurança Pública. Então que dia o senhor pode me receber, secretário? Marca. Manda para mim que eu vou te colocar na minha agenda. Marca. Eu já estou marcando com o senhor. Não se marca aqui, é formalmente. O que salva a administração é formalidade. Vou marcar com o senhor. Muito obrigado. Então, deixa eu só fazer uma explicação aqui para as pessoas em casa entenderem acerca da alegação de que nós nunca mandamos nenhum tipo de mensagem para o secretário. Há uma centralização no governo do Estado de que qualquer demanda seja enviada para a Secretaria de Comunicação. Nós aqui que trabalhamos com comunicação, trabalhamos em televisão, em rádio, jornal, todos nós já sabemos disso. Quando você pede um pedido de resposta para a SEDUC, para a Secretaria de Educação, eles mandam procurar a SECOM. Quando você pede para a SEAP, eles mandam procurar a SECOM. Quando você pede para a Secretaria de Segurança, eles mandam procurar a SECOM. Tanto é prova que, olha só, eu vou mostrar para você agora aí, ó, uma das vezes que nós entramos em contato com determinada secretaria. E qual é a recomendação? Coloca na tela. Coloca na tela, Tiago. Essa é a recomendação. Ó. Isso aí foi um pedido que eu fiz, dando deadline de 13h20, que era o horário máximo para ser respondido. Como é que a pessoa responde? Bom dia, as solicitações devem ser enviadas para onde? Para a SECOM. Então, essa história do secretário Silvio Leite dizer que ele nunca foi procurado é apenas uma desculpa. Mas tudo bem, não tem problemas, secretário. Já que o senhor, e olha, o senhor sabe o tamanho do respeito que eu tenho pelo senhor. O senhor sabe muito bem disso. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho de jornalista e sem
pisar 1 milímetro fora do código de ética que rege a minha profissão. Com respeito, né, à minha profissão, com respeito às pessoas envolvidas, mas atendendo o seu pedido, já que nós mandamos mensagem para a SECOM e a SECOM não responde, que é a SECOM que responde pelo governo, eu entrei em contato hoje pela manhã com o senhor. Mostra aí, por favor, mais uma vez o print. Eu entrei em contato com o senhor. Tá aí, ó, eu tenho o seu telefone, liguei para o senhor às 9h46, o senhor cancelou a ligação. A outra tentativa de ligação, por favor. Vamos lá, a outra tentativa, o outro print, por favor, que foi pelo WhatsApp. Tá aí, ó, às 9h44, ou seja, um pouco antes de eu fazer a ligação normal, eu tentei pelo WhatsApp, a chamada não foi atendida. E, por último, eu mandei uma mensagem ao coronel, que eu vou ler agora. Então, Coronel Leite, e até no perfil dele tem, inclusive, a propaganda do Brandão. Como é que se pode confiar num sistema de segurança que vai investigar o sobrinho do governador se faz campanha para o governador? Mas tudo bem. Eu enviei uma mensagem para o senhor, Coronel Leite, dizendo assim, ó, bom dia, Coronel Leite, aqui é o jornalista Geisael Marques. Conforme o senhor orientou, entre em contato para marcar uma pauta diretamente com o senhor para falarmos sobre o caso Bosco. Vamos fechar uma matéria para esta quinta-feira. Portanto, precisamos ouvi-lo nesta quarta, amanhã, no horário que o senhor desejar. Estaremos com uma equipe à disposição. Aguardo resposta com brevidade, cordialmente, às 10h22. E nesse mesmo horário, eu liguei para a nossa colega jornalista, Josilma Bogea, que é assessora de comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. E ela disse, Geisael, já te retorno com a resposta. Então, secretário, não tem mais desculpa nenhuma de que nós não o procuramos, apesar de que sabemos que o caminho para ter qualquer resposta dentro do governo não é direto com as secretarias, é direto com a Secretaria de Comunicação, comandada pelo carioca Ricardo Capelli, que faz questão de ignorar todas as nossas mensagens. Portanto, Coronel Leite, eu estou à sua disposição. Se o senhor quiser vir dar uma entrevista, já que o senhor se colocou à disposição, acredito muito que o senhor tem a palavra e que o senhor vai cumprir com ela. Eu estou à sua disposição a hora e o local onde o senhor quiser para eu ir com uma equipe da TV. Mas se o senhor quiser também dar uma entrevista ao vivo, não tem problema. O senhor será bem-vindo em uma dessas poltronas aqui. Agora, cumpra com a sua palavra, já que o senhor disse que estava disposto a dar uma entrevista. Quinta-feira, nós temos uma matéria a respeito disso e nós temos prazo, nós temos tempo. Eu não posso ficar esperando o senhor, a sua agenda, até o ano que vem, até o mês que vem. O jornalismo está em andamento, os fatos estão acontecendo. Eu preciso conversar com o senhor amanhã, pois nós vamos levar a matéria ao ar na quinta-feira. Estou à sua disposição e espero que o senhor cumpra com a sua palavra, porque eu sei que o senhor é um homem de palavra. 1h47, a gente tem que ir para o intervalo agora, daqui a pouco a gente volta aqui, eu, a Kate, o Geisael e o John Coutrin debatendo mais sobre política aqui na TV Difusora. Intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta, inclusive com as notícias do interior do estado. Já já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, 13h52 agora, 1h52, e você que está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa, está na hora de conhecer a Zayo Informática, com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa. Frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha, isso mesmo. Venha conferir em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 98 98428 4649. 98428 4649. A Zayo Informática fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatraque 5. Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. Recado dado, agora a gente segue para Imperatriz, onde a Justiça Eleitoral, lá na cidade, realiza carga e lacre das urnas para votação já no próximo domingo. Marcelo Júnior participa aqui ao vivo e traz informações sobre esse assunto ao vivo conosco. Boa tarde, Marcelo. Olá, Eduardo Ericeira. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora, primeira edição, ligados com a gente em todo o estado. A Justiça Eleitoral segue trabalhando firme para garantir a eleição, a votação do dia 2 de outubro, nesse primeiro turno das eleições gerais 2022. E aqui na cidade de Imperatriz, segundo o maior colégio eleitoral, os trabalhos estão dentro do cronograma estabelecido pela Justiça Eleitoral.
A 65ª Zona já realizou a tradicional cerimônia de carga e lacre das urnas. Ontem foi dia da 33ª Zona Eleitoral, que é a maior aqui da cidade de Imperatriz. Ao todo, são cerca de 65 locais de votação nesta zona e 263 urnas que serão utilizadas pela Justiça Eleitoral. Nós acompanhamos esse trabalho de carga, lacre das urnas, onde a Justiça aproveita o momento para inserir as informações de candidatos, lista de eleitores, dentro do sistema operacional das urnas eletrônicas. Nós conversamos com o juiz da 33ª Zona Eleitoral, Delvan Tavares, e também o promotor Ocean Bezerra a respeito desse procedimento. Hoje a audiência de carga e lacre, todas as urnas receberão as informações referentes aos candidatos de todas as eleições, presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual, a relação dos eleitores daquela sessão específica, todas essas informações estão sendo inseridas e as urnas em seguida serão lacradas. Temos lacres específicos, lacres que são rubricados pelo juiz eleitoral, pelo promotor eleitoral e, se tiver presente, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil. E é uma sessão aberta, é uma sessão pública. No final, por volta de 17 horas, faremos uma auditoria, sortearemos entre 3% a 6% dessas urnas da nossa zona e vamos simular uma votação, aliás, vamos fazer uma votação nela para ver se as informações que estão contidas ali, elas representam com fidelidade as informações que deveriam ser inseridas. E depois disso, essas urnas novamente serão lacradas, preparadas para o dia da votação. O papel do Ministério Público é fiscalizar, né? Nós estamos aqui exatamente para fiscalizar o trabalho da Justiça Eleitoral, né, nesse importante momento aí, garantir que o processo eleitoral se dê de maneira livre, né, que o eleitor possa escolher o seu candidato de maneira livre e exercer a sua cidadania. Então esse é o trabalho da Justiça Eleitoral aqui em Imperatriz, segundo o Colégio Eleitoral do Maranhão, 33ª Zona, a maior aqui da cidade, programação dentro do cronograma. Na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas, as urnas começam a deixar o Fórum Eleitoral Petrônio Gomes de Sá em direção aos pontos de votação. Repetindo, na 33ª serão 65 locais à disposição dos eleitores nesta grande festa da democracia, com cobertura completa aqui no Sistema Difusora. Volto com você, Eduardo Ericeira. É isso, Marcelo. Na TV, no rádio, também na internet, Sistema Difusora de Comunicação, acompanhando esses preparativos e, claro, no domingo, toda a cobertura das eleições em todo o Maranhão. Obrigado, Marcelo. Grande abraço a todos em Imperatriz. E teve início ontem a Feira de Literatura, Cultura e Turismo em Caxias. Agora a gente vai ao vivo para Caxias com José Carlos, que traz informações a respeito desta feira. Zé Carlos, boa tarde a você. Eduardo, boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora em todo o Maranhão. Pois é, esse é o maior evento nessa área de literatura, turismo e também da cultura caxiense. É um evento bastante diversificado, reúne estudantes, professores, escritores, grupos culturais, enfim, é realmente uma festa cultural importante. E a gente conversou com a secretária municipal de Educação de Caxias, a professora Ana Célia Damasceno, que deu mais detalhes sobre a FLICT. Vamos ouvir. A FLICT alcançou a 5ª edição e para nós é motivo de orgulho, principalmente porque o objetivo está sendo alcançado, que é levar o conhecimento, a literatura, a leitura para os nossos estudantes e também promover os nossos escritores e autores caxienses. Parabéns pelos organizadores da FLICT. A gente está aqui para promover a educação, a cultura, o turismo da região dos Cocais. Queremos com isso mostrar à cidade caxiense o quão importante é a apresentação dos trabalhos das nossas crianças. Então vem caxiense, vem assistir conosco, vem para cá, vem ver a apresentação dos seus filhos, das nossas estudantes, porque vale muito a pena estarmos juntos.
Como a gente viu aí pelas imagens, né, o evento é um sucesso. Ontem foi o primeiro dia, né, foi a abertura do evento com a presença de muita gente e continua ao longo dessa semana no Mirante da Balaiada, na Praça Duque de Caxias, em frente ao campus da UEMA, aqui de Caxias. Eduardo. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Grande abraço a todos também em Caxias. Caxias também que vai seguir acompanhando aí toda a movimentação nos preparativos para a eleição e também no dia do voto no domingo. Agora que chega a Jéssica Lima com os destaques dos municípios em foco. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Balsas entregou 200 títulos de propriedades para os moradores do bairro São Caetano. A Prefeitura de Balsas está trabalhando na regularização fundiária urbana em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e estamos regularizando, na verdade, os imóveis urbanos da nossa cidade. Já fizemos esse trabalho no bairro Jardim Primavera, no bairro Dom Franco, e agora estamos entregando aqui no São Caetano. É a maior felicidade que eu tive de receber esse documento e botar no fundo da mala. Vou dormir tranquilo, né? E só quero agradecer a Deus e a vocês que estão, né, dando esse título para nós aqui em mão hoje. Para mim é tudo, viu? Na realidade é uma alegria imensa que eu tenho, porque o meu sonho era conseguir esse documento e conseguir. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 2 horas em ponto agora, Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. A gente segue aqui com o JD Primeira Edição e você que está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS, eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Você quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer junto a sua família, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. E olha, depois do intervalo tem aqui as notícias, a agenda dos candidatos e também o flagrante de uma fila que se formou em uma unidade de saúde por conta da marcação de consultas. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, nossa primeira edição. Eu, Geisael, John e Kate. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com os bastidores da política, com os nossos 3 comentaristas. Agora 2 horas e 6 minutos, a Fiat Revemar tem um recadinho para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recado dado, 2 horas e 8 minutos. John Coutrin, tem vereador reclamando de asfaltamento no seu bairro. Olha essa história. Por outra vereadora e ameaça tirar o apoio à candidatura à reeleição do governador Carlos Brandão. É isso, John? Eduardo, eu encontrei hoje o vereador Chagas na Câmara fumaçando, viu? Tá fumaçando. O vereador está mais preocupado com o benefício dele, não com o benefício chegar à população. Tem que ser ele, né? Não pode ser outro. Tem que dizer e assinar que foi ele. Mas sabe como é que é isso? Mas, na verdade, o vereador disse o seguinte, eu que estava pedindo esse benefício para o bairro. Pedi 5 ruas para asfaltar, né? Tudo bem, pediu para o governo. E quando ele chega lá, ele se depara com as máquinas na rua, né? E aí
uma outra vereadora que tinha conseguido, né? E aí nós conversamos hoje com... Aliás, ele conversou com a imprensa hoje lá na Câmara, o vereador Chaguinhas, assim que ele chegou lá do bairro, né? Ele foi, inclusive gravou um vídeo. Nós temos um vídeo, eu vou acompanhar o relato do vereador Chaguinhas. Aqui, Paulo Vitor, ainda sou constrangido ainda pelo povo da empresa que está fazendo esse trabalho aqui. Esse trabalho é do governador, eu apoio o governador, eu tenho uma cota de asfalto, tudo apoiado, olha aqui. Eles mesmo estão gritando aqui, Fátima Araújo, ela não é mais vereadora do que eu, ninguém. Ela não é mais do que eu aqui de jeito nenhum, entendeu? E eu estou aqui dizendo isso aqui. E se for desse jeito aqui, eu tiro meu apoio ao Brandão. Rapaz, assim, não falando só de Chaguinha, mas tem, não só vereador, tem político que se acha dono da cidade, né? Dono de um bairro, né? Que tem que ser tudo com ele. Se não for ele, não pode ser outro vereador, não pode, de repente, uma liderança, entendeu? É política rasteira isso aí. Porque o importante é chegar o benefício, na verdade, para a população, né? Para o cidadão. Sim, John, pode completar. O Chaguinha fala de... A gente sabe como funciona isso, né, Eduardo? Né? Tem as questões de acordos políticos, né? Esse vereador, em troca de apoio, ele quer que o bairro dele seja beneficiado, né? As ruas que ele indica, essa coisa natural da política acontece. A vereadora Fátima, até outro dia, né, estava aí reclamando, né, que teriam ameaçado ela lá no bairro porque ela tinha feito uma ação no bairro, no São Bernardo, que não é o reduto dela é João de Deus, né? E aí, segundo a vereadora, teriam ali até ameaçado ela, nos cartazes dos candidatos que ela apoia, tinham desenhado uma arma, né, em forma de ameaça. E agora a gente vê ela em outra questão, envolvida agora com o vereador Chaguinhas, nessa questão de bairro, de asfaltamento. Eu concordo contigo, Eduardo. Acho que o importante, sim, é que se realize as obras, né, de asfaltamento, que o bairro seja beneficiado, mas também, por outro lado, aí tem os interesses locais, interesses dos vereadores, né, que fazem essas indicações aí em troca de apoiar, né? Isso acontece muito aqui em São Luís, acontece em todo o Maranhão, essas disputas locais, regionais em bairros, né? A gente observa aí, o vereador Chaguinha a gente já conhece há muito tempo, né? Ele é muito polêmico, né? Um vereador aí que fala mesmo, que ele não tem papas na língua, inclusive na Câmara também, e ele expõe isso a público, né? Ele fala, vou romper com o Brandão, né? Porque tinha prometido para mim, mas agora já deu para outra vereadora. É que essa confusão toda que envolve a política já próxima à eleição, coisas da contenda política, não é? Que envolve aí as eleições. O certo é que é necessário que haja um entendimento, né, desses vereadores aí, para que a população não seja prejudicada. Porque o que pode acontecer? Aí tudo bem, até que asfaltaram, graças a Deus asfaltaram. Mas pode ter casos aí que pode até impedir, né, de realizar uma obra no bairro, porque não é de interesse do vereador. Então isso acontece muito. Graças a Deus que o asfaltamento está acontecendo, mas a gente torce aí para que os governantes coloquem em primeiro lugar a população. Ainda falando de eleições 2022, você já sabe, aqui na TV Difusora. Agora a gente confere a agenda dos candidatos para esta terça-feira. O candidato Carlos Brandão, pela manhã e à tarde, participa de reuniões administrativas. À noite, participa de debate em emissora de TV. Pela manhã, o candidato Edivaldo Holanda Júnior se reuniu com agricultores e pescadores de São Luís. À tarde, grava programa eleitoral e se reúne com a coordenação de campanha. À noite, participa de debate em emissora de TV. O candidato Franklin Costa cumpre a agenda na cidade de Imperatriz. O candidato Laésio Bonfim participa à noite de debate em emissora de TV. O candidato Joás Moraes cumpre a agenda no município de Governador Edson Lobão. À noite participa de reunião em Buritirana. O candidato Simplício Araújo participou de reunião pela manhã e continua em reunião à tarde. À noite participa de debate em emissora de TV. O candidato Everton Rocha pela manhã participou de reunião com a coordenação de campanha. À noite participa de debate em emissora de TV. Seguimos aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Geisael Marques, o candidato pelo Solidariedade ao governo do estado, Simplício Araújo, ele tuitou agora há pouco, vai ter um debate hoje, né? É um debate próximo à eleição e ele faz aí uma denúncia grave, chamar atenção para algo grave, né? Gravíssimo. Eu vou primeiro colocar o tweet dele aí, a mensagem dele na rede social, e aí depois a gente explica para o pessoal de casa entender, porque é uma coisa mais técnica, né? Mas o pessoal vai entender. Primeiro, é preciso dizer o seguinte, ó, até agora,
o candidato Carlos Brandão do PSB tem corrido de todos os debates, tem fugido. Mas hoje ele vai participar do debate na Mirante. Inclusive a agenda dele disse ontem e hoje que ele passou o dia todo, tanto ontem quanto amanhã e à tarde de hoje, fazendo ações administrativas, né, internamente. Na verdade, está se preparando para o debate de hoje à noite. Mas o Simplício escreveu o seguinte, coloca aí, ó. Ele disse assim, ó, após essa triste denúncia sobre utilização de microponto, ou seja, um mini fone de ouvido hoje no debate da TV Mirante, desde já me coloco à disposição para ser revistado antes do debate, com acompanhamento de assessoria dos demais candidatos e espero que todos façam o mesmo. A denúncia é gravíssima. O Simplício está levantando o seguinte, a possibilidade de o Brandão, por estar sendo entrevistado em uma emissora que tem sido bastante amiga, parceira, enfim, seja lá por qual razão for, a gente não é essa a questão, mas o Simplício levanta uma questão de que o Brandão pode, ou ele ou qualquer outro candidato, mas se suspeita mais do Brandão por não ter ido nos outros debates por falta de preparo e utilizando um ponto eletrônico. Esse ponto eletrônico, por exemplo, o Eduardo Ericeira está usando um agora. Mostra o Eduardo ali, ó. Mostra o Eduardo. Eu separei um, inclusive já está no ponto aí, Thiago. Você separou um? Kate? Coloca aí rapidinho esse ponto eletrônico que eu mandei. Para o pessoal olhar. Só para você ver o tamanho desse ponto, imperceptível. Pronto, tem de todo tipo. Tem esse tipo. Tem um microponto. Que pode ser colocado dentro da orelha. A gente na televisão, a gente usa, que é para conversar com o diretor, né? Então, por exemplo, o Eduardo Ericeira, nesse instante, está usando um. O que o Eduardo está usando é um diferente. Eu usava antigamente um que eu havia mandado fazer sob medida, que ele ficava disfarçado na orelha, da mesma cor da pele. O meu tem um fiozinho aqui. O teu tem um fiozinho, não é sem fio. Eu já cheguei a usar um. A tecnologia está evoluindo também, né? Cheguei a usar. Você viu o tamanho desse aqui? Eu já cheguei a usar um que ele era feito sob medida para a minha orelha, ou seja, encaixava certinho dentro do meu ouvido, ele era só meu. E era sem fio, né? Ou seja, com uma antenazinha interna e tudo. E aí você pode conversar com a pessoa de longe, como, por exemplo, o Thiago fica conversando contigo. Então, é uma denúncia muito grave de que um candidato vá para um debate, por falta de preparo, com um ponto eletrônico, para que fique recebendo instruções da assessoria. Vale lembrar que não é uma denúncia aleatória, é a denúncia de um outro candidato. É a denúncia de um outro inclusive candidato. vai participar do debate também, né? Já confirmou. A perspectiva é que 6 candidatos participem desse debate. E um deles é o Simplício. E aí fez essa denúncia, utilizou as redes sociais. Coloca de novo a imagem do ponto, porque se isso realmente acontecer, ou se já tiver acontecido, Geisael, isso é gravíssimo. Inclusive, pela lisura desse processo, desse debate, é importante, inclusive, essa postura que o Simplício adotou de falar sobre dos candidatos se submeterem a uma espécie de revista, eu acho que é pertinente para a lisura do processo. Pela lisura, perfeito. Com todos os candidatos, com a presença de todos os assessores, obviamente. Fazer uma revistazinha, olhada no ouvido de todos. Eu acho que isso deve ser colocado hoje como uma prioridade antes do debate. Sob pena de transparência, viu? Transparência. Sob pena de transparência. E por que eu falo que, na minha opinião, essa é a minha opinião de jornalista, o Simplício direciona isso a um candidato que, por falta de preparo, não tem ido aos debates. Então, quem é que mais teria, por exemplo, interesse em utilizar um subterfúgio desse? Agora, seria o Carlos Brandão. Aí isso aqui é uma opinião minha. É uma opinião minha. E ainda tem mais um detalhe que é importante. Essa denúncia levantada pelo Simplício, porque foi um dos candidatos que levantou essa denúncia, também chama a atenção diretamente a um fato que vem sendo desdobrado dia a dia pela imprensa séria do Estado, que é exatamente o crime que aconteceu lá no Tech Office. Será que vão colocar isso em pauta hoje? Mas naturalmente esse vai ser um tema e tem que ser um tema. Afinal de contas, nós temos 38 dias feitos hoje de um silêncio absoluto por parte do governo do Estado, que não se manifesta para dizer o porquê que um secretário que compõe o corpo do governo do Estado estava fazendo na cena do crime. E o pagamento que foi feito de forma... O pagamento de propina feito... Não, e o pagamento que foi liberado de forma que caracteriza a improbidade. O pagamento não poderia ter sido liberado na SEDUC. Mais um ponto. E a gente está falando de um assassinato. Um assassinato envolvendo diversas pessoas. Então, por que o silêncio do governo do Estado impera há 38 dias,
o atual governador, que está com seu nome posto à reeleição, não fala sobre o assunto e foge de entrevista, de debate. Então, agora surge essa denúncia. Obviamente, é claro que no último debate promovido às vésperas da eleição, faltam 5 dias para a eleição. É claro, gente, que é preciso chamar atenção para isso, porque esse assunto é pertinente, vai ser tocado por um dos candidatos, certamente pelos 5 candidatos. Se alguém se negar a passar por esse tipo hoje de revista, digamos assim, vai estar assinando a confissão. Se alguém... Não, eu não vou passar por isso, é constrangimento. Constrangimento não, amigo. Se existe uma suspeita de que alguém pode estar burlando, isso é gravíssimo para o processo. Kate, me disseram, eu não sei... Até também se a emissora vai fazer isso também, não é? Sim. Se a emissora vai fazer. Toda emissora tem um corpo jurídico, né? Mas olha só, a emissora não precisa estar envolvida nisso. O ponto eletrônico... Não, se a emissora vai exigir a fiscalização, se chegar lá, você vai revistar. Mas com uma denúncia dessa... Uma denúncia dessa partindo de um dos candidatos. E eu digo, para deixar claro... Ele pode até protocolar, não é isso? Pois é. Vocês podem fazer isso. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Qualquer candidato pode solicitar qualquer coisa à emissora. Só deixar claro uma coisa aqui. Ou não. Só deixar claro uma coisa aqui. Quando se fala de ponto eletrônico, não quer dizer... Isso não significa dizer que é inconluir com a emissora. Longe de mim, não estou dizendo isso. Ninguém, de forma alguma, eu jamais acreditaria que uma emissora fosse capaz de fazer isso. De forma alguma. A gente até colocou aqui que é preciso um posicionamento por parte da emissora. E só estamos colocando também porque foi um candidato. Mas rapidinho, só para concluir o raciocínio. Vai lá. Então é o seguinte, eu não acredito que a emissora possa fazer... De forma alguma, longe de mim. Coloca isso para... Mas é possível que isso seja, por exemplo, com um assessor em outro local, com o transmissor. É possível ser feito isso. Agora, eu soube que quem está preparado para jogar esse assunto na mesa hoje é o Laésio. Diz que o Laésio vai com gosto de gás e vai tocar no assunto, nessa questão aí da propina na SEDUC e da presença do secretário sobrinho do governador. Eu estou sabendo que o Laésio vai. Informação de bastidor, não é isso, eu acho que, mais uma vez, é importante que se levante isso, porque para a lisura desse debate é necessário, claro, a partir dessa denúncia feita pelo Simplício, muita atenção, porque é sério isso, é gravíssimo. Kate, eu continuo com você porque você recebeu, né, um flagrante de uma fila com mães tentando marcar uma consulta aqui na capital São Luís, é isso? Tem sido recorrente, na verdade, tá, Eduardo? A gente tem recebido no Bom Dia Difusora, recebi no Bom Dia Maranhão e, claro, a gente colocando mais uma vez essa imagem aí que, infelizmente, mostra as pessoas que são oriundas de todo o estado, né, esperando com suas crianças lá na casa Ninar, Casa de Apoio Ninar, que atende as crianças que têm algum tipo de problema de neurodesenvolvimento. E é lamentável, a gente já chamou a atenção, já pedimos informação por que esses pais, essas crianças passam por esse tipo de constrangimento, de humilhação. E até hoje, né, eu fico incomodadíssima por que nós não temos um retorno por parte da comunicação oficial do Estado. Não é para a gente, é para as famílias que precisam entender como é que esse processo é feito e por que elas têm que ficarem dessa forma aí, ó, dispostas numa fila com crianças pequenas, precisando de atendimento. Uma casa, Eduardo, Israel e John Coutrin, que tinha o objetivo de atender com prontidão numa espécie de equipe multidisciplinar e as famílias estão assim, ó, dessa forma. A visão que nós temos é que as pessoas estão largadas, né? Que a casa não tem mais nada de apoio, né? A finalidade, o objetivo não está sendo cumprido. Pelo contrário, eu tenho vários áudios aqui que eu não vou colocar, mas de desabafo, sabe? Das mães passando o dia inteiro com as crianças no colo, no braço, tentando acalmar, à espera de um atendimento e muitas vezes saem do local, do espaço, sem esse atendimento. É lamentável. Pois é, a gente entrou em contato, né, com a assessoria de comunicação do governo do estado, mais uma vez, né, para tentar uma resposta a respeito desta denúncia que a Kate trouxe aqui, mas até agora não obtivemos nenhuma resposta. Gisele, Kate, John, obrigado aí pelo debate aqui de todos os dias, aqui debatendo os bastidores da política. Amanhã a gente estará de volta a partir das 13h25, permanece a hora eleitoral, nosso encontro marcado aqui. Claro, a gente vai debater vários temas, fica ligadinho em tudo que vai acontecer, a movimentação hoje e já também essa preparação para o dia do voto, a eleição que acontece nesse próximo domingo. Obrigado, John, Kate, Gisele, até amanhã a todos, obrigado pelo carinho da audiência.